Você já parou para pensar que o maior poder que você possui está dentro da sua própria mente? Hoje, vamos mergulhar em uma jornada que pode transformar completamente sua vida, porque dominar seus pensamentos é o primeiro passo para dominar seu destino. Se você sente que está pronto, para assumir controle total da sua mente, superar obstáculos, fortalecer sua fé e criar um futuro de sucesso e prosperidade, então fique comigo até o final, porque o que vou compartilhar vai mexer com sua motivação e acender o fogo do seu propósito. Antes de começarmos, faça algo por você e pelo seu crescimento. Se inscreva agora no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo transformador. Deixe o like se você está decidido a assumir o controle da sua mente hoje. Comente abaixo qual é o seu maior desafio nesse momento. Vamos juntos criar uma comunidade de pessoas que não aceitam menos do que a vida que merecem. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas motivação, é uma chave para transformar sua vida de dentro para fora. O poder está em você, e ele começa na sua mente. Lembro-me claramente do dia em que conheci Eduardo. Ele estava sentado à minha frente com os ombros curvados, os olhos carregados de frustração e a voz marcada pela dúvida. Ele dizia que o mundo era injusto, que as oportunidades eram escassas, que a sorte nunca o visitava. Então eu lhe fiz uma pergunta simples, porém devastadora. Eduardo, quem está no controle da sua mente neste exato momento? Ele permaneceu em silêncio, e eu continuei. Você ou as circunstâncias? Naquele instante, algo mudou em seu olhar. Porque a verdade é esta, meu amigo. Ninguém pode dominar o mundo exterior enquanto for escravo do mundo interior. A mente é o quartel-general de todo sucesso. É ali que as batalhas são vencidas antes mesmo de serem travadas no campo visível. Cada riqueza começa como uma ideia sustentada com fé. Cada derrota nasce de um pensamento negativo aceito sem resistência. Eu lhe disse algo que repeti inúmeras vezes ao longo da minha vida. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas há um detalhe que poucos compreendem. Conceber não é suficiente. Acreditar não é automático. É necessário disciplina mental. Eduardo acreditava que precisava de dinheiro para mudar de vida. Eu lhe mostrei que precisava primeiro mudar de mentalidade. Observe seus pensamentos, eu disse a ele. Eles trabalham para você ou contra você. Você alimenta dúvidas ou certezas, medos ou visões. Naquela noite, ele voltou para casa e ficou diante do espelho. Pela primeira vez, não viu um homem derrotado. Viu um comandante adormecido, porque dominar a mente é assumir responsabilidade total. É parar de culpar o governo, a família, a economia, o passado. É reconhecer que o destino começa como um pensamento repetido diariamente. Pergunto a você agora, você está permitindo que notícias, opiniões alheias e fracassos antigos controlem sua mente? Ou está assumindo o posto de general da sua própria vida? Eduardo começou um exercício simples, porém poderoso. Todas as manhãs, antes que o mundo tentasse invadir seus pensamentos, ele declarava em voz alta: Eu sou o comandante da minha mente. Eu decido o que permanece em meus pensamentos. No início parecia estranho, mas com o tempo sua postura mudou, sua fala mudou, suas decisões mudaram, e quando a mente muda, o destino inevitavelmente começa a se curvar. Porque o império verdadeiro não começa com dinheiro, não começa com conexões, não começa com sorte, começa com domínio mental. E tudo começa com uma decisão. Você governará sua mente, ou continuará permitindo que ela seja governada. Nos dias que se seguiram àquela conversa, Eduardo passou a perceber algo que antes lhe escapava completamente.
Ele não fracassava por falta de capacidade, mas por excesso de hesitação. Havia sempre um amanhã, sempre uma condição perfeita que ainda não havia chegado, sempre uma justificativa lógica para esperar mais um pouco. E é aqui que reside uma das maiores armadilhas da mente humana. A maioria das pessoas não perde porque é incapaz, perde porque adia. Adia a decisão, adia a ação, adia o compromisso consigo mesma, e cada adiamento, aparentemente inofensivo, vai moldando um destino de mediocridade silenciosa. Certa tarde, voltei a conversar com Eduardo. Ele me contou que tinha uma ideia de negócio guardada há 3 anos. 3 anos. Eu o ouvi com atenção e então perguntei: Eduardo, o que exatamente você está esperando? Ele respondeu: mais segurança. Essa resposta é comum. Segurança, garantia, certeza absoluta de que dará certo. Mas permita-me ser direto como fui com ele. Não existe grande destino construído sobre garantias. O sucesso exige decisão antes da evidência. Decidir é cortar possibilidades de recuo. É dizer internamente: eu farei, independentemente do medo. E a decisão verdadeira não é emocional. Ela é estrutural. Ela reorganiza sua postura, suas prioridades e sua identidade. Expliquei a Eduardo que a indecisão cria um padrão mental perigoso. Quando você se acostuma a adiar pequenas decisões, começa a adiar as grandes. E sem perceber, passa a viver reagindo às circunstâncias em vez de criá-las. Pergunte a si mesmo com honestidade brutal: quantas oportunidades você já perdeu porque esperou se sentir pronto? Quantos sonhos foram arquivados por medo de errar? Você está vivendo sua visão ou vivendo suas desculpas? A mente dominante não elimina o medo, ela decide apesar dele. Eduardo começou um exercício prático que transformou sua vida de forma concreta. Ele estabeleceu uma regra pessoal: decisões importantes seriam tomadas em até 48 horas após análise racional, sem dramatização. Sem prolongar dúvidas indefinidamente. Ele pesquisava, refletia, avaliava riscos, mas decidia. No início, suas mãos tremiam ao confirmar escolhas. Era desconfortável, mas algo extraordinário começou a acontecer. Sua autoconfiança aumentava a cada decisão tomada. Mesmo quando o resultado não era perfeito, ele sentia progresso interno, porque cada decisão constrói identidade. Você não se torna forte lendo sobre força. Você se torna forte decidindo agir. Em poucas semanas, Eduardo lançou o projeto que vinha adiando há anos. Não estava perfeito, não tinha todos os recursos ideais, mas estava em movimento. E movimento cria aprendizado. Aprendizado cria ajuste. Ajuste cria crescimento. Enquanto isso, muitos de seus antigos colegas continuavam dizendo: um dia eu começo. Esse um dia é o cemitério dos sonhos. A decisão imediata tem um efeito psicológico profundo. Ela envia uma mensagem clara ao subconsciente de que você confia em si mesmo. E quando o subconsciente recebe essa ordem repetidamente, começa a trabalhar a seu favor, buscando soluções, oportunidades e conexões. Você percebe a diferença? O indeciso espera condições ideais. O decidido cria condições melhores. Houve um momento marcante. Eduardo recebeu uma proposta de parceria que envolvia risco calculado. O antigo Eduardo teria pedido semanas para pensar. O novo Eduardo analisou os dados, avaliou os riscos e, dentro do prazo que estabeleceu, respondeu com firmeza. Ele me disse depois: pela primeira vez, senti que estava dirigindo minha vida e não apenas reagindo a ela. Essa é a verdadeira mudança. Decisão é direção, indecisão é deriva. E não se engane, o mundo respeita quem decide. O mercado responde à clareza. As pessoas confiam em quem demonstra convicção.
Até mesmo as oportunidades parecem surgir com mais frequência quando você transmite determinação. Mas quero que compreenda algo essencial. Decisão não significa impulsividade irresponsável. Significa compromisso após reflexão suficiente. É agir com base na fé e na análise, não na ansiedade. Agora permita-me perguntar algo que pode incomodá-lo, mas que precisa ser dito. Se você continuar decidindo como decide hoje, onde estará daqui a 5 anos? Sua renda será maior? Seu propósito estará mais claro? Ou estará repetindo as mesmas justificativas? Eduardo entendeu que dominar a mente inclui dominar o tempo entre pensar e agir. Ele reduziu esse intervalo. E ao reduzi-lo, acelerou seu crescimento. O destino não muda em um grande evento dramático. Ele muda em pequenas decisões consistentes, tomadas com firmeza. Toda vez que você decide agir apesar do medo, você fortalece sua mente. Toda vez que você adia por insegurança, você enfraquece sua autoridade interna. E lembre-se, o mundo raramente recompensa hesitação. Ele recompensa movimento. No final daquele mês, Eduardo me disse algo que jamais esquecerei. Percebi que minha maior prisão não era a falta de dinheiro, era a falta de decisão. Essa frase resume uma verdade que muitos passam a vida inteira sem descobrir. Se você deseja dominar seu destino, comece tomando decisões que o aproximem dele. Hoje, não amanhã. Porque o momento mais poderoso da sua vida não é o futuro, é a decisão que você toma agora. Após aprender a decidir com firmeza, Eduardo acreditava que havia dominado o essencial. Ele estava agindo mais rápido, assumindo riscos calculados e deixando de adiar oportunidades. No entanto, não demorou para que enfrentasse a próxima prova, aquela que separa os determinados dos verdadeiramente imparáveis. As primeiras dificuldades começaram a surgir. Um cliente desistiu inesperadamente. Uma parceria promissora foi cancelada. O investimento inicial não trouxe o retorno imediato que ele imaginava. E como acontece com todos que ousam crescer, a dúvida tentou recuperar território em sua mente. Ele voltou a me procurar. Desta vez, não estava hesitante, estava inquieto. Perguntou-me com certa urgência: e se eu tiver me precipitado? E se isso não for para mim? Eu o ouvi atentamente e então disse algo que mudou o curso de sua compreensão. Eduardo, decisão inicia o movimento, mas é a fé que sustenta a caminhada quando os resultados ainda não são visíveis. A maioria das pessoas entende a fé como algo religioso ou abstrato. Porém, na construção do sucesso, fé é convicção mental sustentada diante da ausência de provas externas. É acreditar quando ainda não há aplausos. É continuar quando os números não confirmam sua visão. Pergunto-lhe agora, com profundidade, você acredita apenas quando vê resultados? Ou é capaz de sustentar sua visão, mesmo quando o mundo ao redor parece contradizê-la? Eduardo estava experimentando o conflito natural entre expectativa e realidade. Ele queria evidências rápidas de que estava no caminho certo. Mas crescimento verdadeiro não responde à ansiedade, responde à persistência. Expliquei a ele que a fé não elimina problemas. Ela redefine a interpretação deles. Sem fé, um obstáculo parece um sinal de fracasso. Com fé, o mesmo obstáculo se torna um teste de resistência. A mente humana busca confirmação constante. Quando os resultados demoram, o medo começa a sussurrar: talvez você não seja capaz. E se esse sussurro não for confrontado, ele se transforma em crença. Foi então que ensinei a Eduardo um princípio que poucos aplicam com disciplina: a repetição consciente de convicções. Todos os dias ao acordar, antes de verificar mensagens ou notícias, ele deveria reforçar sua identidade mental, não como um ritual vazio, mas como reprogramação deliberada. Ele começou a declarar: eu confio no processo.
Eu sou capaz de superar qualquer desafio. Meu esforço produz resultados, mesmo quando ainda não os vejo. No início, parecia mecânico, mas com o tempo, algo mudou. Sua postura diante dos problemas tornou-se mais estável. Ele passou a analisar dificuldades com frieza estratégica, não com desespero emocional. E aqui está um ponto que precisa ser entendido profundamente. Fé não é esperar que tudo seja fácil. Fé é saber que você encontrará uma solução. Houve uma semana particularmente difícil. As finanças estavam apertadas, pressões externas começaram a surgir. Amigos bem-intencionados sugeriram que ele voltasse ao seguro e abandonasse o projeto. Quantas vezes você já ouviu esse conselho? Quantas vezes quase aceitou uma vida menor para evitar desconforto temporário? Eduardo sentiu o peso dessas opiniões. Por um momento, a ideia de desistir pareceu racional, mas ele decidiu fazer algo diferente. Em vez de buscar aprovação externa, buscou clareza interna. Sentou-se sozinho, sem distrações, e escreveu em um caderno: por que comecei? O que realmente desejo construir? Que tipo de homem quero me tornar? As respostas reacenderam sua convicção. Ele percebeu que sua meta não era apenas financeira, era crescimento pessoal, era autonomia, era provar a si mesmo que podia transformar visão em realidade. E essa compreensão fortaleceu sua fé. A fé verdadeira nasce quando o propósito é maior que o desconforto. Pouco tempo depois, uma oportunidade inesperada surgiu. Não foi milagrosa nem instantânea. Foi resultado direto de conexões que ele havia cultivado semanas antes. Mas se tivesse desistido nos dias difíceis, essa porta jamais teria sido aberta. Percebe o padrão? A maioria abandona pouco antes da curva decisiva. Eduardo começou a compreender que fé e ação não são opostas, são complementares. A fé sustenta a ação quando a motivação oscila. A ação alimenta a fé quando pequenos resultados começam a aparecer. Ele também aprendeu a proteger sua mente, reduziu conversas negativas, evitou ambientes de constante pessimismo, passou a ler diariamente conteúdos que reforçavam mentalidade de crescimento, não por alienação, mas por estratégia, porque a mente absorve aquilo que a rodeia. Se você convive com descrença constante, sua fé enfraquece. Se convive com visão e determinação, sua fé se fortalece. Houve uma mudança perceptível em Eduardo. Ele já não reagia impulsivamente a más notícias. Respirava, analisava, ajustava planos, persistia. Isso é maturidade mental. E então faço a você uma pergunta que exige honestidade. Sua fé é dependente de resultados rápidos ou é sustentada por convicção profunda? Dominar o destino exige atravessar períodos em que nada parece acontecer. Exige continuar investindo energia quando os aplausos são inexistentes. Exige suportar o silêncio antes do reconhecimento. Eduardo descobriu que fé não é emoção intensa, é estabilidade contínua. Ele compreendeu que riqueza externa é precedida por riqueza interna. Confiança, clareza, resiliência. E essas qualidades não surgem espontaneamente, são cultivadas deliberadamente. Meses depois, seus resultados começaram a refletir essa transformação interna. Não de forma explosiva, mas consistente. Clientes passaram a confiar mais nele. Parcerias tornaram-se mais sólidas. Sua comunicação tornou-se mais segura. E tudo isso porque ele sustentou a visão quando era mais fácil abandoná-la. Agora permita-me ser direto com você. Se sua visão é frágil diante do primeiro obstáculo, ela nunca se tornará realidade. Se sua fé oscila a cada dificuldade, seu destino será instável. Mas se você desenvolver convicção firme, disciplinada e racional, combinada com ação contínua, seu progresso se tornará inevitável.
Eduardo aprendeu que dominar a mente não é apenas controlar pensamentos negativos, é alimentar pensamentos construtivos até que se tornem predominantes. Ele deixou de perguntar, e se der errado? E passou a perguntar, como posso fazer dar certo? Essa mudança de pergunta altera completamente o foco mental. E assim, pouco a pouco, ele percebeu algo extraordinário. O invisível estava se tornando visível. O que antes era apenas ideia, começava a se materializar em resultados concretos. Porque quando a mente acredita de forma consistente e age com persistência, a realidade eventualmente se alinha. A fé move o invisível, mas é a persistência que o traz à superfície. Se há algo que separa aqueles que apenas se inspiram daqueles que verdadeiramente prosperam, é a disciplina mental aplicada todos os dias, especialmente quando ninguém está olhando. Depois de fortalecer sua fé, Eduardo começou a perceber um novo desafio: manter constância. Porque é relativamente fácil sentir-se motivado após uma conversa inspiradora. O difícil é sustentar padrões elevados quando a rotina se instala e o entusiasmo inicial diminui. E aqui está um gancho que você precisa compreender profundamente. Motivação inicia, disciplina sustenta, constância transforma. Eduardo havia desenvolvido fé, mas ainda precisava desenvolver estrutura. Ele estava agindo, sim, porém de maneira irregular. Alguns dias eram produtivos, outros eram dispersos. Algumas semanas mostravam avanço, outras revelavam estagnação. Foi então que eu lhe disse algo que mudou sua abordagem. Você não domina sua mente apenas escolhendo bons pensamentos. Você domina sua mente criando sistemas que impedem pensamentos fracos de governarem seu dia. Ele ficou em silêncio absorvendo. Expliquei que a mente humana busca conforto imediato. Ela prefere distração ao esforço, entretenimento ao estudo, justificativa ao enfrentamento. Se não houver estrutura, ela naturalmente se inclinará para o caminho mais fácil. Pergunte a si mesmo com honestidade: quantas vezes você prometeu ser produtivo e acabou cedendo à distração? Quantas metas foram adiadas porque você não estava no clima? Você governa sua rotina, ou sua rotina governa você? Eduardo decidiu implementar mudanças práticas, não dramáticas, mas estratégicas. Primeiro, estabeleceu horários fixos para atividades essenciais. Criou blocos de concentração profunda, onde desligava notificações e eliminava interrupções. No início, foi desconfortável. A mente resistia. Procurava desculpas para escapar. Mas ele persistiu. Porque disciplina não é sentimento. É decisão repetida. Houve dias em que ele acordava sem ânimo, dias em que a vontade era mínima, mas ele entendeu algo poderoso. Identidade se constrói através de ações repetidas, não de emoções passageiras. Ele começou a agir mesmo quando não estava inspirado. E aqui está um ponto crucial. Você não precisa se sentir poderoso para agir, mas ao agir consistentemente, você começa a se tornar poderoso. Com o passar das semanas, Eduardo notou uma transformação interna. Sua confiança deixou de depender de resultados externos e passou a depender da sua própria consistência. Ele dizia: independentemente do que aconteça hoje, eu cumpri minha parte. Essa frase representa liberdade mental. Porque quando você faz o que deve ser feito diariamente, você elimina arrependimentos silenciosos, e isso fortalece sua autoestima de maneira profunda. Mas quero ir além. Disciplina mental também significa vigilância sobre pensamentos recorrentes. Eduardo percebeu que, em momentos de cansaço, antigas crenças negativas tentavam retornar. Talvez isso seja grande demais para mim. Talvez eu devesse escolher algo mais seguro. Em vez de ignorar esses pensamentos, ele passou a confrontá-los racionalmente, escrevia-os, analisava-os, questionava sua validade. Ele perguntava:
Qual evidência real sustenta esse medo? Estou reagindo a fatos ou a inseguranças antigas? Essa dúvida me protege ou me limita? Esse exercício simples criou um filtro mental poderoso, porque dominar a mente não é eliminar pensamentos negativos, é não permitir que eles decidam por você. E aqui está um gancho importante para você. Se você continuar alimentando pensamentos fracos, seu destino refletirá essa fraqueza. Se começar a alimentar pensamentos estratégicos, seu destino mudará de direção. Com o tempo, a disciplina de Eduardo começou a produzir resultados tangíveis. Sua produtividade aumentou. Seu foco tornou-se mais agudo. Ele passou a identificar oportunidades com maior clareza. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido interna. Ele deixou de se ver como alguém tentando ter sucesso e passou a se ver como alguém que está construindo sucesso diariamente. Percebe a diferença? A primeira identidade é frágil, a segunda é inevitável. Certa noite, ele me disse algo revelador. Eu percebi que meu maior inimigo nunca foi o mercado, nem a falta de recursos. Foi minha falta de consistência. Essa consciência marcou um ponto de virada. Porque quando você assume total responsabilidade pelo seu padrão mental e comportamental, você recupera o poder. Agora, permita-me provocar você. Se alguém observasse sua rotina nos últimos 30 dias, diria que você está realmente comprometido com seu destino? Suas ações diárias confirmam sua ambição? Ou existe um abismo entre o que você deseja e o que você pratica? Destino não é definido por desejos intensos ocasionais. É definido por hábitos persistentes. Eduardo compreendeu que riqueza é reflexo de valor gerado consistentemente. E valor consistente exige mente disciplinada. Ele começou a tratar cada dia como um investimento. Cada hora bem utilizada era um tijolo em sua construção futura. Cada distração evitada era uma vitória silenciosa. E algo extraordinário aconteceu. Sua autoconfiança tornou-se estável. Não era mais baseada em motivação emocional. Era baseada em evidência diária de esforço. Essa é a verdadeira força mental. Você quer dominar seu destino? Então domine suas manhãs, domine suas horas improdutivas, domine sua tendência de adiar, porque no final o destino é apenas a soma de dias bem conduzidos. Eduardo não se transformou em alguém diferente da noite para o dia. Ele se transformou porque decidiu agir de forma diferente repetidamente. E eu lhe digo com convicção, se você alinhar fé inabalável com disciplina estratégica, o crescimento deixa de ser possibilidade e passa a ser consequência. Mas há ainda um desafio maior, talvez o mais difícil de todos: manter o foco quando o mundo tenta distraí-lo. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir. Se existe uma força silenciosa capaz de destruir grandes destinos, essa força não é o fracasso, é a distração. Eduardo já havia desenvolvido decisão, havia fortalecido sua fé, havia criado disciplina, mas agora enfrentava um inimigo mais sutil e mais perigoso: a fragmentação da atenção. Vivemos em uma era onde tudo compete pela sua mente. Notícias urgentes, opiniões alheias, comparações constantes, convites para caminhos mais fáceis. E se você não tiver clareza absoluta do que quer, acabará reagindo a tudo e construindo pouco. Certa manhã, observei Eduardo inquieto. Ele estava ocupado o dia inteiro, mas, ao final, sentia que não havia avançado verdadeiramente. Trabalhara muito, mas progredira pouco. Então lhe fiz uma pergunta direta. Eduardo, você está ocupado ou está avançando? Ele hesitou. Expliquei-lhe que movimento não é progresso. Responder mensagens não é construir legado. Estar ativo não significa estar produtivo. E aqui está um gancho poderoso para você. O que realmente move seu destino hoje?
e o que apenas ocupa espaço na sua agenda. Eduardo começou a analisar suas atividades com brutal honestidade. Descobriu que muitas tarefas eram apenas reações. Ele estava respondendo às demandas externas, mas negligenciando as ações estratégicas que realmente gerariam crescimento. Foi então que introduzi a ele um princípio simples, porém transformador. Toda grande construção exige foco concentrado em poucas prioridades essenciais. Não é fazer tudo, é fazer o que importa com intensidade. Ele passou a iniciar o dia perguntando: qual ação, se concluída hoje, realmente aproximará meu projeto do próximo nível? Essa pergunta eliminou horas de dispersão. Mas o foco não é apenas técnico, é emocional. Porque para focar, você precisa aceitar abrir mão de agradar todos, abrir mão de responder imediatamente a tudo, abrir mão de distrações que parecem inofensivas, mas acumuladas destroem impulso, e isso exige coragem. Pergunto-lhe agora, você tem coragem de ignorar o que não contribui para a sua visão? Ou precisa constantemente da validação do mundo ao redor? Eduardo começou a reduzir drasticamente o consumo de informações negativas. Limitou o tempo em redes sociais, estabeleceu períodos de estudo profundo e, acima de tudo, protegeu suas primeiras horas da manhã, porque as primeiras horas do dia moldam o restante. Ele percebeu que, quando iniciava o dia consumindo opiniões externas, sua mente ficava reativa. Mas quando iniciava com leitura estratégica, planejamento e afirmações, seu estado mental era de comando. E aqui está outra verdade. Sua mente é moldada pelo que você permite entrar nela repetidamente. Se você alimenta comparação, sentirá insuficiência. Se alimenta visão, sentirá direção. Houve um momento decisivo, uma oportunidade aparentemente atraente surgiu, mas desviava completamente do propósito principal de Eduardo. Financeiramente parecia tentadora, porém estrategicamente diluía seu foco. Ele me procurou novamente. Devo aceitar? Perguntou. Respondi com outra pergunta. Isso constrói seu império? Ou apenas satisfaz seu ego momentaneamente? Após reflexão profunda, ele recusou. Não foi fácil, mas foi necessário. E essa decisão fortaleceu ainda mais sua identidade. Porque cada vez que você escolhe foco, em vez de dispersão, você reafirma quem está se tornando. Com o passar dos meses, a diferença tornou-se evidente. Enquanto outros tentavam abraçar múltiplas direções, Eduardo aprofundava-se naquilo que dominava. Tornou-se referência no seu nicho. Sua comunicação tornou-se clara. Sua proposta tornou-se sólida. E tudo começou com uma escolha simples: concentrar energia onde realmente importa. Agora deixe-me provocar você mais uma vez. Se continuar dividindo sua atenção como hoje, onde estará daqui a 1 ano? Quantas metas serão parcialmente iniciadas e abandonadas? Quantas oportunidades reais serão perdidas por falta de profundidade? Destino não é construído por intensidade ocasional. É construído por concentração sustentada. Eduardo aprendeu que dominar a mente inclui selecionar cuidadosamente onde investir atenção, porque atenção é energia, e energia direcionada cria resultados. Ele passou a tratar seu foco como um recurso financeiro valioso. Não desperdiçava, não distribuía aleatoriamente, investia com estratégia. E quanto mais concentrado se tornava, mais oportunidades alinhadas surgiam. Porque clareza atrai clareza. A mente focada identifica caminhos invisíveis à mente dispersa. Mas ainda restava uma lição fundamental, talvez a mais desafiadora de todas: aprender a transformar dificuldades inevitáveis em combustível. Porque não importa quão disciplinado e focado você seja, obstáculos virão. E o que você faz diante deles determinará se seu império continuará crescendo ou ruirá sob pressão. Se você deseja realmente dominar seu destino,
precisa compreender uma verdade que poucos aceitam com maturidade. Dificuldades não são interrupções do caminho, elas são parte essencial dele. Eduardo acreditava que, após fortalecer sua mente, desenvolver disciplina e consolidar foco, os desafios diminuiriam. Mas o que aconteceu foi o oposto. Quanto maior seu crescimento, maiores se tornaram as responsabilidades. Quanto mais visibilidade conquistava, mais críticas surgiam. Quanto mais avançava, mais complexos se tornavam os problemas. E aqui está um gancho poderoso que você precisa absorver. O próximo nível da sua vida exigirá uma versão mais forte de você. Certa semana, um projeto importante falhou de maneira inesperada. Recursos foram investidos, expectativas estavam altas, mas o resultado simplesmente não correspondeu ao planejado. Eduardo sentiu o impacto profundamente. Por algumas horas, a antiga sensação de frustração tentou ressurgir. A mente, quando pressionada, busca velhos padrões de autoproteção. Talvez eu não esteja preparado. Talvez eu tenha avançado rápido demais. Talvez isso seja um sinal para recuar. Mas desta vez, algo era diferente. Em vez de se render à emoção imediata, ele fez uma pausa estratégica. Sentou-se sozinho e escreveu 3 perguntas fundamentais. O que exatamente deu errado? O que essa situação está me ensinando? Como posso usar isso para me tornar mais forte? Essa mudança de postura transformou completamente o significado da dificuldade. Perceba algo essencial. O evento externo não determina seu destino. A interpretação que você dá a ele determina. 2 pessoas podem enfrentar o mesmo fracasso. Uma se encolhe, a outra se fortalece. A diferença não está na circunstância, está na mente. Pergunto-lhe com franqueza, quando algo falha em sua vida, você reage emocionalmente ou estrategicamente? Você culpa fatores externos ou assume responsabilidade pelo aprendizado? Eduardo começou a analisar o fracasso como um consultor analisaria uma empresa, com objetividade, sem autopiedade. Ele identificou falhas de planejamento, detectou pontos de comunicação que poderiam ser melhorados, percebeu decisões que poderiam ter sido mais cautelosas e então fez algo crucial. Implementou melhorias imediatas, porque aprender sem ajustar é apenas conforto intelectual. Muitas pessoas dizem que aprenderam com o erro, mas continuam repetindo os mesmos padrões. Eduardo decidiu que cada dificuldade deveria produzir uma evolução prática. Esse é o verdadeiro espírito de crescimento. Houve também críticas externas. Pessoas que antes duvidavam começaram a comentar quando surgiram falhas. Alguns diziam que ele deveria voltar ao seguro. Outros insinuavam que sua ambição era exagerada. E aqui está outro teste inevitável do sucesso. Você consegue continuar avançando mesmo quando sua confiança é questionada? Eduardo sentiu o peso dessas vozes. Somos humanos. A crítica toca áreas sensíveis, mas ele compreendeu algo decisivo. Opiniões externas não podem ter mais autoridade do que sua convicção interna. Ele estabeleceu um filtro mental simples. Críticas construtivas são analisadas. Críticas destrutivas são descartadas. Essa clareza preservou sua energia, porque responder a toda crítica é desperdiçar foco. E foco, como já aprendemos, é combustível do destino. Com o tempo, Eduardo começou a perceber um padrão fascinante. Cada grande avanço era precedido por uma dificuldade significativa. Sempre que enfrentava um desafio mais complexo, dias ou semanas depois, surgia uma oportunidade proporcional ao crescimento que havia desenvolvido. Foi então que ele compreendeu profundamente. Dificuldades não são punições, são preparações. Se você deseja resultados maiores, precisa suportar pressões maiores.
Assim como músculos se fortalecem sob resistência, a mente se expande sob adversidade. Agora permita-me provocar você. Você tem evitado desafios por medo de falhar? Ou tem buscado desafios que o forcem a crescer? Eduardo começou a enxergar problemas como indicadores de progresso. Se estava enfrentando situações mais complexas, significava que já não estava no mesmo nível anterior. Essa mudança de perspectiva eliminou o vitimismo. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Ele passou a perguntar, quem preciso me tornar para resolver isso? Essa é uma das perguntas mais poderosas que alguém pode fazer, porque ela transfere o foco da circunstância para o crescimento pessoal. Houve um momento particularmente difícil em que as finanças ficaram novamente pressionadas devido a um erro estratégico. A tentação de retroceder surgiu com força, mas desta vez, Eduardo não reagiu com medo. Reagiu com cálculo. Reduziu despesas temporariamente, reorganizou prioridades, intensificou ações de maior retorno, manteve disciplina e superou. Essa superação fortaleceu algo que dinheiro nenhum compra, autoconfiança baseada em experiência. Ele passou a confiar não apenas em sua visão, mas em sua capacidade de enfrentar tempestades, e isso é fundamental. Porque dominar o destino não significa evitar crises, significa atravessá-las sem perder identidade. Com o tempo, Eduardo começou a agradecer internamente pelos desafios que antes teria amaldiçoado, porque cada um deles deixou uma habilidade nova, uma estratégia mais refinada, uma mentalidade mais madura. Ele percebeu que seu maior crescimento não ocorreu nos dias de vitória. Ocorreu nos dias de pressão. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Se você fugir da dificuldade, também fugirá da grandeza. Grandes impérios não são construídos em terrenos planos. São erguidos em ambientes de tensão, risco e responsabilidade. Agora olhe para a sua própria vida. Qual dificuldade você está enfrentando neste momento? Você a vê como obstáculo ou como treinamento? Você está sendo esmagado pela pressão ou está sendo moldado por ela? Eduardo compreendeu que a mente dominante não pergunta se haverá problemas. Pergunta apenas como resolvê-los com inteligência. E essa postura mudou completamente sua trajetória. Porque no final, não são as condições favoráveis que constroem destinos extraordinários. São as condições desafiadoras, enfrentadas com coragem, estratégia e fé. E quando você desenvolve essa mentalidade, algo extraordinário acontece. Você deixa de temer o futuro, porque sabe que, independentemente do que surja, terá recursos internos para superar. E quando o medo do futuro desaparece, o verdadeiro poder começa a emergir. Mas ainda há um último estágio dessa transformação, o momento em que você percebe que riqueza externa é apenas reflexo da riqueza interna consolidada. E é para esse ponto decisivo que estamos avançando. Depois de atravessar desafios que teriam feito muitos recuar, Eduardo começou a notar algo que jamais havia compreendido no início de sua jornada. O dinheiro, as oportunidades e o reconhecimento eram consequências, não causas. No começo, ele queria prosperidade para provar algo ao mundo. Agora, ele queria prosperidade como extensão natural de quem estava se tornando. E essa diferença muda tudo. Durante uma de nossas conversas, ele me disse: percebi que antes eu queria ganhar mais. Hoje eu quero me tornar mais. Essa frase marcou um ponto de maturidade, porque riqueza verdadeira não começa na conta bancária. Começa na identidade. Se você se enxerga como alguém limitado, sabotará oportunidades maiores. Se enxerga como alguém em crescimento contínuo, buscará responsabilidades maiores. Pergunto-lhe com sinceridade: quem você acredita que é quando ninguém está olhando?
Sua autoimagem sustenta o nível de sucesso que você deseja. Eduardo começou a investir intensamente em desenvolvimento pessoal, leitura diária, estudo estratégico, conversas com pessoas mais experientes. Ele compreendeu que sua renda dificilmente ultrapassaria seu nível de mentalidade. E aqui está um gancho poderoso. Você não atrai aquilo que deseja. Você atrai aquilo que corresponde à sua identidade dominante. Se internamente você se vê como inseguro, rejeitará oportunidades ousadas. Se internamente se vê como capaz, buscará desafios proporcionais. Eduardo percebeu que durante anos carregou crenças silenciosas herdadas do ambiente onde cresceu. Crenças sobre dinheiro ser escasso, sobre sucesso ser para outros tipos de pessoas, sobre estabilidade ser mais segura do que ambição. Ele começou a questionar cada uma delas. Isso é um fato ou apenas uma história repetida? Essa crença me fortalece ou me limita? Ao desmontar essas narrativas internas, abriu espaço para uma mentalidade mais expansiva. E aqui está algo crucial. Muitos desejam riqueza, mas mantêm crenças incompatíveis com ela. Desejam prosperar, mas acreditam que dinheiro é algo negativo. Desejam crescer, mas acreditam que sucesso traz isolamento. Desejam liderança, mas temem julgamento. Essa contradição cria bloqueios invisíveis. Eduardo decidiu alinhar pensamento e objetivo. Passou a ver riqueza como ferramenta de impacto, como meio de criar liberdade, como reflexo de valor entregue ao mundo. E quando sua visão interna mudou, sua postura externa também mudou. Ele negociava com mais segurança, comunicava-se com mais clareza, tomava decisões com mais autoridade. Porque agora ele não estava tentando parecer competente, ele estava se tornando competente. Houve um momento emblemático. Ele foi convidado para apresentar seu projeto a um grupo influente. Anos atrás, teria recusado por insegurança. Agora, sentiu nervosismo, mas não dúvida. Aceitou. Preparou-se intensamente. Estudou cada detalhe. Refinou sua mensagem. E quando chegou o dia, falou com convicção serena. Não porque acreditava ser perfeito, mas porque sabia que havia feito o trabalho interno necessário. E é isso que você precisa entender profundamente. Autoconfiança não nasce de elogios. Nasce de preparação consistente. Após essa apresentação, novas portas se abriram. Parcerias estratégicas surgiram. O crescimento acelerou. Mas o mais interessante foi o que ele me disse semanas depois. O dinheiro está aumentando, mas o que mais me impressiona é quem estou me tornando. Essa é a verdadeira riqueza. Porque quando sua identidade cresce, sua capacidade de gerar valor cresce junto. Agora reflita. Se você recebesse hoje o dobro da renda que tem, sua mentalidade saberia administrá-la. Sua disciplina sustentaria esse novo nível? Ou você retornaria inconscientemente ao padrão anterior? Eduardo compreendeu que precisava crescer mais rápido internamente do que externamente. Ele continuou investindo em aprendizado, refinou estratégias, cercou-se de pessoas que pensavam grande, porque ambiente influencia a identidade. Se você convive constantemente com limitações, começa a normalizá-las. Se convive com expansão, começa a buscar expansão. Eduardo passou a selecionar cuidadosamente suas referências, não por arrogância, mas por estratégia mental. E aos poucos, sua realidade financeira começou a refletir essa transformação interna. Projetos mais robustos, clientes mais alinhados, resultados mais consistentes. Nada aconteceu por acaso. Foi consequência direta de uma mente que evoluiu. Agora permita-me provocar você mais uma vez. Você está tentando mudar seus resultados ou está trabalhando para mudar quem você é?
Porque no final, destino não é algo que você persegue. Destino é algo que você manifesta quando sua identidade está alinhada com sua visão. Eduardo finalmente entendeu que dominar a mente não é apenas controlar pensamentos, é reconstruir a própria autoimagem. E quando a autoimagem se eleva, as ações se elevam. Quando as ações se elevam, os resultados acompanham. Mas há um último estágio dessa jornada. O momento em que você deixa de apenas buscar sucesso e passa a viver com propósito claro, impactando outros enquanto constrói seu próprio império. Depois de anos de disciplina, foco e crescimento interno, Eduardo finalmente se deparou com uma questão mais profunda do que dinheiro ou reconhecimento: propósito. Ele percebeu que riqueza sem direção é apenas acúmulo e que fama sem significado é vazio. Uma noite, enquanto refletia sobre sua trajetória, perguntou-me: como sei se tudo isso que estou construindo realmente importa? Respirei fundo e disse: Eduardo, conquistas são valiosas apenas na medida em que servem a algo maior do que você mesmo. Sem propósito, até a maior riqueza se torna fardo. O propósito, ele descobriu, é o farol que guia decisões, ações e resiliência. É a bússola que mantém a mente firme quando tempestades surgem. É aquilo que dá sentido a cada sacrifício e energia investida. Ele começou a examinar sua vida com brutal honestidade. Perguntas como: estou servindo aos meus valores? Estou contribuindo para algo maior que eu? Meu trabalho deixa um legado positivo? Essas perguntas começaram a transformar cada decisão cotidiana. Agora, Eduardo não apenas escolhia oportunidades pelo potencial financeiro, escolhia aquelas que estavam alinhadas com sua visão mais profunda. E aqui está algo que você precisa internalizar. Propósito não é algo que você encontra passivamente. Ele é construído deliberadamente, através de reflexão intensa, experiência e ação consistente. Eduardo começou a documentar seus valores e metas em um caderno especial. Ele escreveu detalhadamente sobre quem queria se tornar, sobre como desejava impactar pessoas e sobre o legado que desejava deixar. E ao colocar suas intenções no papel, algo poderoso aconteceu: clareza. A clareza deu força à sua mente. A clareza deu foco às suas ações. A clareza transformou obstáculos em indicadores de direção, não em barreiras. Houve uma situação crítica em que um projeto de alto risco poderia gerar grande retorno financeiro, mas desviava de seus valores essenciais. No passado, Eduardo teria aceitado por medo de perder oportunidade. Mas agora, com propósito consolidado, recusou. Ele disse: prefiro menos retorno imediato e mais alinhamento com quem quero ser. Essa decisão foi um divisor de águas. Ele perdeu ganhos pontuais, mas fortaleceu sua identidade e construiu credibilidade a longo prazo. E é aqui que muitos falham. Confundem sucesso imediato com verdadeiro progresso. O propósito cria resistência contra atalhos, contra decisões rápidas que comprometem o legado. Pergunto-lhe com sinceridade: quantas vezes você sacrificou princípios por lucro ou aprovação? Quantas vezes escolheu o caminho mais fácil e, no fim, sentiu um vazio silencioso? Você está construindo para você ou está construindo para os outros ditarem? Eduardo também percebeu que propósito alimenta resiliência. Quando desafios surgem, ele não se sente derrotado. Ele vê a dificuldade como teste de alinhamento. Se ele recuar, seu propósito o chamará de volta. Se persistir, o propósito será recompensado. E essa compreensão muda tudo. O sofrimento se transforma em aprendizado, a pressão em catalisador, a adversidade em oportunidade estratégica. Houve momentos de dúvida intensa, claro. Problemas complexos surgiam. Pessoas tentavam desviá-lo do caminho. Mas o propósito firme atua como escudo invisível. Ele protege suas decisões, reforça sua fé e mantém sua mente invulnerável ao caos externo.
Ele começou a estabelecer rituais diários de conexão com seu propósito. Pela manhã, escrevia objetivos alinhados a ele. Durante o dia, revisava se suas ações refletiam sua visão. À noite, refletia sobre aprendizados. E perceba algo fundamental. Isso não é excesso de disciplina, é a arquitetura da mente. É alinhar identidade, pensamento, ação e resultado. Agora, permita-me provocar você profundamente. Se você tivesse hoje total clareza do seu propósito, quais ações mudariam imediatamente na sua vida? Que projetos você iniciaria? Que decisões você deixaria de adiar? Que relações você escolheria manter ou abandonar? Eduardo finalmente percebeu que propósito é a ponte entre crescimento interno e impacto externo. Que riqueza, reconhecimento e influência são naturais quando você caminha alinhado com ele. E ele não apenas começou a construir para si mesmo, começou a influenciar outros positivamente. Mentores procuravam sua visão, colegas buscavam conselhos, jovens se inspiravam em sua trajetória. Eis o ponto-chave que quero que você absorva. O verdadeiro sucesso não é medido apenas por resultados tangíveis. É medido pela diferença que você faz na vida de outros enquanto cresce. É medido pela integridade com que conduz sua jornada. É medido pelo propósito que guia cada passo, mesmo nos dias mais difíceis. Eduardo havia atravessado decisão, fé, disciplina, foco e superado desafios. Agora, com propósito cristalino, ele se tornou uma força coerente, uma mente poderosa que não apenas cria riqueza, mas cria significado, legado e impacto duradouro. E ainda assim, a jornada não termina aqui. Porque o próximo passo, talvez o mais emocionante de todos, é transformar essa visão alinhada em influência e liderança, inspirando outros a também dominar sua mente e seu destino. Depois de alcançar clareza sobre propósito, Eduardo começou a notar um fenômeno surpreendente. O impacto que ele causava nas pessoas ao seu redor crescia de forma exponencial. Ele não buscava atenção, nem aprovação, nem reconhecimento. O que acontecia era consequência natural de sua disciplina, foco e identidade fortalecidos. Eduardo percebeu que liderança verdadeira não é sobre mandar, mas sobre influenciar. Não é sobre título, mas sobre exemplo. Não é sobre convencer, mas sobre inspirar ação através da coerência entre palavras, pensamentos e ações. Certa tarde, ele se reuniu com um jovem empreendedor que atravessava dificuldades semelhantes às que ele enfrentou meses atrás. O jovem estava desmotivado, inseguro e prestes a desistir. Eduardo, com paciência e firmeza, perguntou: "Você está permitindo que o medo defina suas decisões? Ou está definindo seu destino através de ação consciente?" O impacto foi imediato. O jovem começou a enxergar possibilidades em vez de limitações. Ele percebeu que não estava sozinho e que, se Eduardo havia passado por isso e prosperado, ele também poderia. E aqui está um ponto essencial que quero que você absorva. Quando você eleva outros, você fortalece a si mesmo. Quando você compartilha visão e aprendizado, você expande sua própria mente. Quando você inspira a ação, você confirma sua autoridade interna, não por imposição, mas por exemplo. Eduardo começou a perceber que sua influência não dependia de cargos, dinheiro ou status. Dependia da consistência de seu caráter, da profundidade de sua visão e da intensidade de sua disciplina diária. Ele começou a criar pequenos grupos de estudo, mentorias informais e encontros estratégicos. Ele compartilhava não apenas técnicas de negócio, mas princípios de mente, fé e propósito. Cada pessoa que impactava começava a elevar também outras pessoas, criando um efeito multiplicador invisível, mas poderoso. Pergunto-lhe agora com franqueza: você está elevando quem está ao seu redor ou apenas competindo para se destacar sozinho?
Sua energia está sendo usada para construir ou apenas para consumir? Você está criando impacto ou apenas deixando rastros passageiros? Eduardo também percebeu algo profundo. A influência verdadeira nunca é forçada. Ela surge naturalmente quando você se compromete com sua própria excelência. Quando sua mente é clara, suas ações são coerentes e seu propósito é sólido. As pessoas reconhecem isso, mesmo sem você dizer uma palavra. E assim, um novo ciclo se iniciou. Cada desafio que ele enfrentava, cada dificuldade que superava, não apenas o fortalecia, mas se tornava exemplo para outros. Cada decisão tomada com clareza e disciplina servia como modelo para quem desejava avançar. Ele aprendeu que liderar não é controlar, é servir. Não é exigir, é inspirar. Não é dominar o outro, mas dominar a si mesmo primeiro, para então criar um impacto duradouro. E agora uma pergunta que deve ser feita a você. Quantas pessoas ao seu redor estão sendo elevadas por sua presença, suas ações e seu exemplo? Você está sendo uma força transformadora ou apenas mais uma voz no ruído do mundo? Seu legado começará a ser construído hoje, ou será apenas uma ideia que nunca se manifestou? Eduardo percebeu que a verdadeira prosperidade não está no que você conquista, mas naquilo que você cria, ao capacitar outros a conquistar também. A liderança, a influência e o legado são frutos da mente disciplinada, da fé inabalável e do propósito cristalino. E aqui está o próximo passo inevitável, que poucos compreendem: a expansão da visão. Quando você influencia de forma consciente, sua própria mente se expande, novas oportunidades surgem e o universo começa a conspirar a favor de quem não apenas busca sucesso, mas deseja elevar o mundo ao redor. Se você está pronto, o próximo capítulo será sobre como consolidar essa expansão, transformar visão em realidade concreta e fazer com que seu destino se torne inegável. O ápice da jornada de Eduardo e potencialmente de sua própria vida. Eduardo havia percorrido uma jornada que muitos apenas imaginam. Dominou seus pensamentos, fortaleceu sua disciplina, manteve foco absoluto, transformou dificuldades em combustível, alinhou sua riqueza com identidade e descobriu um propósito que transcendia interesses pessoais. Mas ainda havia o último estágio, aquele que separa os extraordinários dos comuns, tornar seu destino inevitável. Eu disse a ele certa vez: Eduardo, você já construiu a fundação, agora é hora de levantar o império. Mas lembre-se, o verdadeiro império começa na mente, se manifesta nas ações e se confirma na consistência diária. Ele compreendeu imediatamente que destino não é sorte, nem coincidência. Destino é resultado de decisão, ação estratégica, fé inabalável e influência positiva. Cada passo que havia dado o colocava diante de oportunidades que antes pareciam impossíveis. E aqui está algo que você precisa internalizar. Você não precisa esperar que o mundo lhe conceda permissão. Você não precisa depender de circunstâncias favoráveis. Você não precisa de aprovação alheia. Você só precisa de uma mente disciplinada, um propósito sólido e coragem para agir diariamente. Nos meses seguintes, Eduardo começou a aplicar tudo de forma integrada. Cada manhã iniciava com afirmações: eu sou capaz. O universo está conspirando a meu favor. Nada vai me deter. Ele revisava metas estratégicas, analisava oportunidades e ajustava ações. E quando surgiam desafios inesperados, ele não os temia. Eles eram apenas combustível para acelerar seu crescimento. Um projeto que antes parecia distante se concretizou com facilidade. Parcerias que antes pareciam fora de alcance se formaram naturalmente. Sua influência se expandiu, não por busca obsessiva, mas por consistência de caráter, visão e ação. Pergunte a si mesmo:
Se você tivesse total controle sobre sua mente, suas ações e seu propósito, até onde poderia chegar? Quantos limites autoimpostos desapareceriam? Quantos sonhos que hoje parecem impossíveis se tornariam inevitáveis? Eduardo chegou a um ponto onde cada vitória externa era reflexo da força interna consolidada. Ele não apenas conquistou riqueza e reconhecimento, ele se tornou referência de transformação. A mente dominada cria destino, e o destino dominado cria legados duradouros. E aqui está a lição mais poderosa. O segredo não é evitar falhas, mas aprender rapidamente com elas. O segredo não é controlar o mundo, mas controlar sua resposta a ele. O segredo não é depender de sorte, mas alinhar mente, ação e propósito para que o sucesso se torne inevitável. Hoje, Eduardo caminha com confiança inabalável. Ele encara o futuro não com expectativa, mas com certeza. Tudo o que concebeu, acreditou e trabalhou arduamente para realizar se concretizará. E eu deixo para você, leitor, espectador ou aprendiz: domine sua mente, alinhe sua identidade com sua visão, transforme obstáculos em combustível, mantenha foco absoluto e viva com propósito. Faça disso uma prática diária. Não espere permissão, não busque validação. Atue agora, porque quando sua mente está no comando, seu destino se torna inevitável. Pergunte a si mesmo: você está pronto para assumir o controle total de sua vida? Você está disposto a agir hoje todos os dias até que o sucesso e a prosperidade sejam apenas uma consequência natural de quem você se tornou? Se sua resposta for sim, então saiba, você já começou a dominar seu destino. E lembre-se das palavras que ecoam em cada página da história de Eduardo e de todos que ousaram acreditar. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Tito Napoleon Hill. Sua jornada começa agora. E aí, amigo Ijá, chegamos ao final dessa jornada transformadora. Se você prestou atenção, percebeu que dominar sua mente não é apenas uma escolha, é a chave para dominar seu destino. Cada pensamento, cada ação, cada decisão que você toma diariamente constrói o futuro que você merece ou deixa escapar. Agora é a sua vez de agir. Lembre-se, a mudança começa dentro de você, no momento em que decide assumir o controle da sua mente, da sua fé e do seu propósito. Não espere por amanhã. Não espere pela aprovação de ninguém. O poder está em suas mãos, aqui e agora. Se esse vídeo tocou seu coração, se você sentiu aquela faísca de determinação para transformar sua vida, então faça algo por você e por todos que precisam dessa inspiração. Se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem que pode mudar sua trajetória. Deixe o like e mostre que você está comprometido a dia com seu crescimento. Comente abaixo sua maior ação de hoje para dominar sua mente e criar seu destino. Vamos inspirar uns aos outros. Nunca se esqueça, você é capaz. O universo está conspirando a seu favor. Nada vai te deter. E se você levar essa mensagem para a vida real, seu destino não será apenas um sonho, será inevitável. Então levante-se agora, olhe no espelho e diga: eu sou o comandante da minha mente. Eu decido meu destino. Vamos juntos transformar pensamento em ação e ação em conquista. O seu império começa hoje.